de muito comum com os apóstolos de Jesus, né? Porque o Pedro é aquele que tem uma parte humana, né? Muito parecida com a nossa, né? Pedro é aquele que tinha aquelas reações fortes, né? Como aquela onde ele cortou a orelha do soldado Malco lá no Getsêmani. Então, era aquele bem pesado, assim, que pode muito se comparar com a gente, né? Quando estamos aqui de provas e expiações, a gente ainda tem esse negócio de quando pisa no nosso pé, a gente querer pisar de volta, né? E o Paulo, por outro lado, é aquele que fez uma trajetória muito bonita, assim, porque ele fez uma trajetória onde ele... Essa trajetória do Paulo partiu de perseguidor, né? Naquele momento inicial do cristianismo, onde ele perseguia os cristãos, e depois partiu para a sua conversão e chegou a ser perseguido. Então, é bem interessante, né? Essas duas personalidades aqui, nós vamos discorrer um pouco sobre eles aqui. Inicialmente, queria só trazer essa informação aqui, né? No idioma grego, existem termos diferentes, né, para se referir ao amor. Então, nós temos o amor eros, que é aquele amor mais da sensualidade, o amor do relacionamento afetivo, né, que todo mundo já ouviu falar no eros. Tem um outro, que é o amor philos. O amor philos seria aquele amor mais da fraternidade, seria aquele amor, por exemplo, que os discípulos nutriam por Jesus, né? Um amor fraterno, aquele amor familiar, aquele amor que nós temos dos nossos parentes, às vezes alguns amigos mais próximos. E tem uma terceira categoria que é muito citada lá no Novo Testamento, na Bíblia, que é o amor ágape. O amor ágape é aquele que deve ser a meta de todos nós, porque é o amor incondicional, aquele amor que não cobra, aquele amor que não pede retorno, é aquele amor que ama por amar, mas ele não está cobrando um resultado para oferecer esse amor. Esse é o amor de Jesus, aquele que amava até o próprio inimigo. E Jesus, que sempre foi assim muito assertivo, né, todas as suas comunicações, durante todas as passagens que a gente conhece, onde lá naquele cego Bartimeu, ele perguntava: "Que queres que eu faça?", onde Judas, na mesa lá na ceia, um pouco antes da crucificação, quando ele disse que um deles ia trair, e Judas perguntou: "Por acaso serei eu?", e Jesus disse: "Tu disseste". Assim também ele falou quando foi interrogado pelo rei lá, dizendo: "Você é rei?", ele disse: "Tu disseste". Jesus sempre foi muito assertivo. E era essa assertividade que ele cobrava de todos que ele também cobrou do Paulo. Quando ele fazia a pergunta, né, o Pedro, me desculpe, só queria lembrar aqui, porque para o apóstolo Paulo, quando eu falei do amor ágape, eu tinha esquecido esse pedacinho aqui, né? O Paulo dizia que o amor ágape é paciente, benigno, não é invejoso, não é leviano, não se ensoberbece. Esse tipo de amor tudo sofre e tudo pode suportar, né? Então, quando Jesus interrogou a Pedro, numa nova passagem aqui, e Jesus perguntava a Pedro o seguinte: "Pedro, tu me amas?". Na verdade, ele não dizia Pedro, ele dizia Simão, filho de Jonas. "Tu me amas como a esses?". E o Pedro disse: "Sim, mestre, claro que eu te amo, tu sabes que eu te amo". E Jesus lhe perguntou por uma segunda vez: "Simão, filho de Jonas, tu me amas?". Pedro voltou a dizer: "Sim, mestre, tu sabes que eu te amo". Então, Pedro talvez não entendia aquilo que parecia ser uma exigência, alguma coisa assim muito forçada. Ou seja, Jesus fazia aquela pergunta e ele, na verdade, ele sabia a resposta. Jesus sabia essa resposta, mas ele queria, na prática, ele queria ouvir essa resposta do apóstolo. E aí ele perguntou também por uma terceira vez.
uma terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de Jonas, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 21. Tu me amas? E aí Pedro já ficou meio entristecido, porque ele falava: poxa, afinal de contas, já falei 2 vezes, ele parece desconfiado do meu amor. Ele voltou a perguntar, e Pedro falou: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, essa interrogação de Jesus é muito interessante, porque ele queria que Pedro afirmasse aquilo, né? Nós vamos tratar aqui no nosso estudo, Não estava bastante aqui, as 27 livros que compõem o Evangelho, o Novo Testamento, né? Nós temos, nesses 27 livros, nós temos 14 cartas escritas por Paulo e 2 cartas escritas por Pedro. Nós vamos, ao longo aqui da nossa fala aqui, falar assim, en passant, né, de cada uma delas, aí, pelo menos rapidamente, e sobre as impressões de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, as impressões que Emmanuel trouxe sobre muitas destas passagens aqui. Inicialmente, né, esses dados nós estamos tirando lá do Evangelho de Emmanuel, que é uma publicação da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, e esse livro chama Comentário às Cartas Universais e ao Apocalipse, né? A gente sabe que Pedro é um desses mais importantes personagens do Novo Testamento. Ele era assim, ele era como se um líder, né, um daqueles primeiros que recebeu o convite de Jesus para que ele pudesse, né, seguir Jesus no seu apostolado, e ele estava juntamente com seu irmão André, lá na areia, como pescadores que eram, quando Jesus se aproximou, conversou com eles, viu que eram pescadores, mas, obviamente, pelo raio-x lá da alma, ele já sabia de quem se tratava, porque ele não fez esse convite aleatoriamente. Então, Jesus disse: segui-me vós, segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Esse foi um dos primeiros episódios onde começa esse relacionamento de Pedro com Jesus. Ainda num outro momento, né, quando Jesus perguntava para os apóstolos: quem dizem que eu sou? Aí, né, nos Atos dos Apóstolos. E aí nos falava que ele era um profeta, que era Isaías, que era... E ele falou: mas e vós? Quem diz que eu sou? Então, o Pedro falou assim, né? Tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, quando Pedro falou sobre Jesus, Jesus retornou para ele e falou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aquilo teve um significado muito grande, porque Jesus, naquele momento, dizia o quanto ele estava apostando, vamos dizer assim, todas as fichas no Pedro, para esse segmento do cristianismo, né? O Pedro, normalmente, é uma figura assim que aparece como alguém muito rígido. A gente até já comentou isso, não só nos costumes, mas nas ideias, né? E por causa daquele episódio que a gente falou ali, que lá no Getsemane, quando o soldado acabou de prender Jesus, o soldado mau, ele retirou a espada e cortou a orelha do soldado, né? Nós tivemos a oportunidade de rever agora isso na Paixão de Cristo, e Jesus foi e curou naquele mesmo momento. Jesus curou essa orelha, né, cortada. E mais de uma vez, o mestre Jesus advertia Pedro, indicando que ele até o negaria 3 vezes depois de sua prisão. Era aquelas coisas que Pedro ficava muito encabulado, mas ele disse que isso acabou acontecendo. Mas isso não impediu, mesmo Jesus sabendo disso, que Jesus tornasse Pedro um líder desses apóstolos, né, após sua morte na cruz, porque o Pedro era aquele que detinha sempre a última palavra nas discussões, quando surgia alguma dúvida entre os judeus, com Paulo, depois que converteu, tem que, quais os costumes que se usa, que não se usa, todo mundo recorria a Pedro, e ele dava sempre essa última palavra, dada a importância que ele tinha, né? E, como eu falei inicialmente, o Pedro ele personifica muito o ser humano, né, nas suas virtudes, na índole,
no seu temperamento, parecido com nós. Nós somos um pouquinho de Pedro, né? Daí nós tiramos o título da nossa fala, né? Que é o Pedro, Saulo em nós, né? O quanto nós temos de Pedro, o quanto nós temos de Saulo também. Mas o seu altruísmo, o altruísmo de Pedro, a sua fraternidade, não se estabeleceram assim da noite para o dia, não, de súbito, né? Demandou muito tempo, aquele tempo que transforma, que nós também precisamos para melhorarmos, né? A gente sabe que a gente não faz a nossa reforma íntima da noite para o dia, né? E é um espaço que todos precisam para se transformar. E o Pedro precisou desse espaço também, ele precisou desse tempo e, inclusive, da convivência muito próxima com Jesus, porque, além desse tempo que ele precisou para ele mudar, um fator muito importante foi essa presença constante de Jesus do lado dele. Jesus acompanhou de perto e sempre com as orientações e também com as advertências, né? Naquele momento que ele tentava sair um pouco do rumo, sair um pouco da guia lá dos trilhos, Jesus ia e dava aquela conversazinha, né? Mas, mesmo assim, o olhar de Jesus para Pedro e, por extensão, também o olhar de Jesus para cada um de nós aqui, é esse olhar bem sublime, né? Não é um olhar do superior que te considera inferior, não é aquele olhar, eu sei muito mais do que você, eu sou o mestre, né? Mas é um olhar do mestre que reconhece no discípulo aquilo que ele possui de virtude, né, no seu íntimo. Então, ele enxergava naquela pedra bruta lá no Pedro toda aquela qualidade que estava ali insta na alma do Pedro. Então, ele não era, até mesmo quando ele repreendia, quando ele orientava, não era no sentido de criticar, mas no sentido de orientar o Pedro, né? O Emmanuel nos diz, né, que, aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Então, é bem interessante essa fala aqui, que diz que ele era fraco e inconstante. Porém, para Jesus, Pedro representava aquele brilhante entranhado nas sombras, né, do preconceito, que fugiria à luz do Pentecoste para veicular o Evangelho. Então, vê como é que era diferente essa visão de Jesus sobre Pedro, né? Era aquele brilhante, ele estava lá nas sombras, mas ele sabia que ele ia brilhar, e foi exatamente através, depois do Pentecoste, quando todos os profetas começaram a receber as comunicações e dar as comunicações, e o Pedro liderou essa passagem do cristianismo, né? Dito essa pequena introdução aqui sobre o Pedro, nós vamos falar agora também, um pouco rapidamente, sobre o Paulo, antes da gente entrar nas considerações das cartas, né? Das cartas dele. Então, Paulo, igualmente, assim como Pedro, era também uma figura bastante controversa. Era um doutor da lei, uma pessoa que foi extremamente educada, né? Foi para Jerusalém e foi educado por Gamaliel, que era uma pessoa altamente culta nas leis judaicas, e Paulo não chegou ali do nada. Ele é aquele que conhecia profundamente as Escrituras, discutia e tinha mesmo até uma boa fé naquela sua percepção, né? A boa fé de discutir com todo mundo. A natureza das cartas do Paulo, aqui dentro do Novo Testamento, né? Ela tem que ser compreendida nessas características próprias, porque a contribuição dele para o cristianismo tem que ser entendida ontem e hoje, porque ele tratava muito dessas questões do dia a dia, e é outro que, se nós não olharmos com o nosso olhar bondoso, nós poderemos também trazer para o Paulo um olhar assim, muito crítico. Mas, para vocês verem a importância do Paulo no cristianismo, no Novo Testamento, essa informação aqui nós temos lá no Evangelho por Emmanuel, né? Ele é a maior parte, ele é o autor que possui a maior parte dos escritos incluídos no Novo Testamento. É uma informação muito interessante, tanto em número, que são 14 dos 27 textos do Novo Testamento, são as 14 cartas que ele escreveu, quanto em quantidade de versículos. Então, dos 7.947 versículos do Novo Testamento, 2.335, ou seja, quase 30%, são atribuídos a Paulo. Foi ele que escreveu naquelas várias cartas que ele escrevia
as comunidades por onde ele passou, as cartas orientativas. Então, ele tem uma importância muito grande nesse cristianismo nascente, né? Os temas que ele frequentemente usava eram temas do dia a dia, por isso que servia muito para exemplo para as pessoas, né? Então, ele falava lá do uso da liberdade, nós vamos ver mais adiante lá num escrito de Emmanuel, lá na Carta aos Gálatas, quando ele falava sobre a liberdade. Ele falava também sobre a organização das comunidades em Tito 1 e em 1 Timóteo, como que as comunidades deveriam se organizar, né, para seguir com o cristianismo adiante. Ele falava das expectativas em relação ao retorno de Jesus em 1º e 2º Tessalonicenses, e as condutas no lar e na família, que ele falou também na carta de 2º Timóteo e 1º Efésios. Então, ele falava muito sobre esse dia a dia, a fala dele era muito orientada nestas cartas, né? Os maiores desafios que a gente tem da compreensão e da prática da Boa Nova são encontrados nos campos dos nossos sentimentos, das ideias e das relações. Por isso, o Paulo, ele dava muita importância a isso para todas as comunidades por onde ele passava, a questão do sentimento, do relacionamento com os irmãos, da fraternidade, sempre foi muito relevante para ele. Por isso, esses textos das cartas dele permanecem ainda até hoje como fundamentais para a gente reviver a mensagem do Cristo, né? Reviver em nós mesmos, nos ambientes que nos encontramos, né? Como aqui agora, né? E a gente revive no ontem, no hoje e no amanhã, porque a gente vai ver que essa mensagem dele é muito atual quando se trata do relacionamento e de todos os parceiros que ele tinha no cristianismo. Essas 14 cartas que Paulo escreveu, né, são divididas em 3 grupos de destinatários diferentes. Tem aquelas que ele endereçou às comunidades, né, aquelas comunidades nascentes do cristianismo, que foi lá para Romanos, Coríntios, 2 cartas, 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e os Tessalonicenses também tiveram 2 cartas. Tem algumas cartas que ele endereçou a indivíduos. Então, as últimas cartas dele, ele endereçou 2 cartas a Timóteo, que tinha sido um grande colaborador do Paulo durante o caminho lá, né, durante as pregações dele. Uma outra carta a Tito e uma a Filemon. Todos eles eram pessoas do relacionamento dele, e ele teve assim a complacência de dedicar um escrito diretamente àquelas pessoas, né? E a carta aos Hebreus, são as 14 cartas de Paulo. Então, o Paulo de Tarso, também todos os seus colaboradores, ali incluídos Silas, Marcos, muitos que andaram com ele durante essa trajetória dele, né? Esses colaboradores, tanto os encarnados quanto os desencarnados, foram responsáveis por um trabalho muito extenso, foi talvez o maior trabalho de divulgação da mensagem de Jesus no 1º século, que foi logo após a morte de Jesus, né, até o ano 100. Através do seu suor e trabalho, do sacrifício, da exemplificação, nós compreendemos hoje o sentido da frase, né, que ele chegou no momento e disse: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Mas até que ele chegasse aí, não foi também um caminho muito rápido, né? Então, ele diz no Evangelho de Emmanuel que qualquer que seja a corrente religiosa que tenha hoje a pretensão de fazer reviver a mensagem de Jesus, em qualquer época da humanidade, tem nessas cartas de Paulo um testemunho, um contributo precioso para orientar as suas atividades, com base em uma comunhão de pensamentos com o próprio Cristo. Da mesma forma que o Pedro, a gente sabe que ele também não chegou lá tão depressa assim. Então, a gente sabe que o Paulo fez um percurso, como eu diria anteriormente, de perseguidor a perseguido. E como que se deu, né? Eu gosto muito de usar esse termo que eu aprendi, que eu fiz 3 anos de engenharia, não sou engenheiro não, tá, gente? Mas como se deu o seu ponto de inflexão, que é aquele ponto da curva da parábola que vem assim o mais alto e ele depois começa a descer, quando muda o sentido de uma curva. Como que deu esse ponto de inflexão de Paulo? Logo após aquele apedrejamento do Estevão, né, que é retratado ali, logo
diretamente poucos anos depois da morte de Jesus, né? Quando Estevão era um daqueles pregadores muito selecionados ali, apesar de não ter sido um apóstolo, mas ele foi reconhecido como um daqueles mais próximos, que conhecia bem a doutrina, que divulgava, e ele pregando ali o cristianismo, né, as ideias de Jesus, ele foi tomado lá por aquele pessoal que combatia, né, que dizia que aquilo era uma seita, e num dado momento Estevão foi apedrejado e morto. O Paulo, que era um dos componentes lá do Sinédrio, um dos juízes, né, ele acompanhou. Nós não vamos dizer que ele executou, mas ele foi um daqueles que permitiu e viu aquilo. E nesta época ele era um ferrenho combatente do cristianismo. Logo após a morte de Estevão, o Paulo foi e pediu ao sumo sacerdote lá do Sinédrio umas cartas que ele queria ir a Damasco para identificar, prender e trazer todos os cristãos que lá existiam para Jerusalém, prender todo mundo. Então, ele pediu essa carta e obteve, né, como se fosse uma procuração aí, e saiu com a sua turma e foi para Damasco. O que ocorreu é que, no meio desse percurso, lá para meio-dia, né, uma luz muito grande se insurgiu e ele ficou momentaneamente cego, caiu, né? Existem algumas figuras, né, que mostram o Paulo caindo do cavalo, que nesse momento até ele se chamava Saulo, usava o seu nome de batismo. Mas as fontes do Evangelho dizem que essa questão do cavalo é mais uma figura de retórica, quando fala que a gente cai do cavalo, né? Quando a gente cai em si, assim, puxa vida, eu pensava que era uma coisa e é outra. Então, quando a gente cai do cavalo. Mas diz que, na prática, ele caiu, né? Parece que não existia cavalo, mas ele caiu cego com essa luminosidade e viu, então, a figura de Jesus que falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Senhor, quem és? Ele falou: sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Então ele ficou tão impactado por aquela cena, porque ele, que até então combatia, dizia que era uma seita, que não existia nada disso, que Jesus não tinha ressuscitado, e ele proclamava isso tudo para perseguir os cristãos. Ele ficou tão impactado que, nesse momento, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? É aquela pergunta que a gente deveria se fazer, né, diariamente, todos nós, né? Senhor, o que queres que eu faça? Diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, porque a gente está sempre querendo fazer o que a gente quer, né? O nosso egoísmo faz com que nós queiramos levar a nossa vida para a nossa direção, mas nós não perguntamos a Jesus: o que queres que eu faça? E Jesus pediu que ele, então, entrasse na cidade de Damasco, ele estava lá às portas da cidade, que lá ia ser explicado a ele o que fazer, o que ele deveria fazer. E ele foi, entrou em Damasco e foi procurar, orientado por Jesus, foi procurar por Ananias. Ananias era um daqueles cristãos, né? Se a gente fosse falar hoje assim, nos tempos, na linguagem moderna, era um cabeça de chave, era aquele que era um cristão altamente reconhecido e que conhecia a fama de Paulo, sabia que Paulo estava lá caçando o mandato dos cristãos. Então, Jesus também apareceu para Ananias e pediu que ele fosse lá à rua direita, numa determinada casa, para atender um sujeito chamado Paulo. E Ananias ficou meio assustado, mas, né, vamos botar uma linguagem meio coloquial, mas, Senhor, esse cara quer me pegar, está querendo meu pelo aqui, como você quer que eu vá na casa dele? Mas Ananias atendeu e foi lá, encontrou o Paulo, ainda cego, ficou 3 dias sem enxergar, e imediatamente ele curou aquela cegueira de Paulo. Foi mais uma mostra para ele do poder de Jesus, que disse que ele estava curado em nome do Cristo. E a partir dali houve essa inflexão na trajetória do Paulo. Ele, de extremo combatente do cristianismo, ele passou a ser ali, a partir de então, um defensor. E começou a fazer as suas primeiras pregações ali mesmo em Damasco, né? Durante algum tempo, Damasco, passando por muitos apertos, porque aqueles cristãos que conheciam a sua fama
imediatamente não reconheceram essa transformação dele, como a gente às vezes não reconhece, né? Como a gente hoje tem os nossos preconceitos. Uma pessoa que era alcoólatra e entra para uma religião, qualquer que seja, não precisa ser para o espiritismo, e a gente fala, mas será que é, gente? Será que é verdade, né? A gente tem essa dúvida. E os cristãos tinham. Então, naquele primeiro momento, houve algumas tentativas até de também caçar o mandato de Paulo, algumas tentativas de matar o Paulo naquele primeiro momento. Em alguns desses casos, ele teve que ser protegido por aqueles cristãos mais próximos que sabiam das suas verdadeiras intenções. Então, nós vamos trazer aqui agora, meus irmãos, assim, bem rapidamente, porque eu não pretendo né, trazer extensões disso aqui, mas algumas falas dessas cartas de Pedro e também as cartas de Paulo, que foram interpretadas, né, pelo olhar de Emmanuel, Chico Xavier. É lógico que cada uma dessas cartas, a grande maioria delas está lá naqueles, a gente chama os 4 tijolinhos de Emmanuel, né? Caminho de Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso e Fonte Viva. A grande maioria está nesses 4 livros, né? Outros no Reformador, em alguns outros livros. Mas, assim, bem melhor do que a minha interpretação, vamos tomar aqui a interpretação do Emmanuel, que é a interpretação mais de cunho, assim, mais espiritualizado, né? A interpretação mais profunda. Então, sobre alguns escritos de Paulo, como esse aqui, por exemplo, está lá de Pedro, como está lá, né, inicialmente falando sobre Pedro, lá na primeira carta de Pedro, lá no capítulo 2, versículo 5, quando Pedro dizia assim: do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, prestai-vos à construção de um edifício espiritual. Essa mensagem está reportada lá por Emmanuel, nesse livro Vinha de Luz, numa lição chamada Casa Espiritual. Lá o Emmanuel vem dar uma explicação muito bonita para a gente, que diz que toda casa, né, tem a sua fachada, seja bonita, seja feia, algumas meio largadas, algumas atropeladas pela era, né? E que a casa tem que ser cuidada, né? A casa onde nós moramos precisa ser constantemente cuidada. De forma análoga, ele diz que também a nossa casa espiritual precisa ser cuidada. Então, trouxe aqui só 2 parágrafos dessa fala de Emmanuel, que sintetiza isso aqui, que ele fala que cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, quer dizer, morador da nossa casa espiritual, em contínua modificação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da nossa casa íntima. Então, como ele diz que a gente tem que cuidar da nossa casa que nós moramos, nós temos que cuidar também da nossa casa espiritual, da nossa casa íntima. Um pouquinho mais adiante, né, aqui nesse outro livro, chamado Escrínio de Luz, Emmanuel vem comentar uma fala que está lá numa carta de Pedro, quando ele diz: acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Essa fala de Pedro é bem conhecida dessa carta, né? Quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados, ele quer dizer que o amor pode tudo, né? O amor sobrepõe qualquer tipo de problema que nós tenhamos. Então, está lá nessa lição desse livro, na lição chamada Ontem e Hoje, no Escrínio de Luz, onde ele diz assim, que o templo doméstico é a oficina salvadora em que retomamos o trabalho interrompido e as lutas que nos cercam e nos falam sem palavras da natureza de nossos erros e compromissos. Então, ou seja, nós estamos aqui e sabemos que nós não viemos a passeio, que nós temos algumas coisinhas, sim, para ajustar, né? Nós temos alguns erros do passado, alguns compromissos. Então, isso indica que nós vamos precisar de alguma benevolência para resolver essas nossas pendências aí, conosco mesmo e, às vezes, eventualmente, com os nossos, com aqueles que conviveram com nós durante muito tempo. E ele fala: recordemos o Evangelho do Cristo quando nos diz que o amor cobre a multidão de nossas faltas, né? Ele usa uma fala própria do Emmanuel,
e servindo aos outros na lavoura do progresso do aperfeiçoamento cessante, baniremos hoje as trevas de ontem. Olha que legal o que o amor vai fazer. As trevas de ontem para que o nosso amanhã fulgure sublime vitória de paz e luz. Ou seja, ele vem dizer que a gente sabe que é devedor, mas que através do amor de Jesus, e através do próprio amor que podemos dedicar ao próximo, a outrem, nós teremos como recuperar esse terreno perdido aí. Ainda que essa fala eu gosto muito, fala de um tema muito atual para todos nós, né, das aflições, que está lá também na carta de Pedro, lá na primeira carta, no capítulo 4, versículo 13, quando ele fala: antes, à medida que participar dos sofrimentos de Cristo, alegrai-vos. Então, ele vem dizer assim, as aflições, nos alegrar, então parece meio contraditório, né? Mas é porque ele diz que o Cristo sofreu e não tinha culpa em cartório. Todos nós sabemos que nós temos. Então, ele fala assim, olha, é inegável que em vosso aprendizado terrestre, nós aqui, nós vamos atravessar dias de inverno ríspido, aqueles dias pesados, difíceis, né, de sombra, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo na escolha dos dias de equilíbrio e abundância. A gente sabe que a vida é assim, a vida é de momentos complicados, momentos difíceis, mas todos nós aqui tivemos e temos tido também momentos de alegria, momentos de abundância, quando ele diz que a gente tem que fazer essa colheita e guardar, a gente tem que ter uma reserva, uma provisãozinha no inverno, quando chegar a hora a gente usar. E ele fala, quando surgir um dia assim em vossos horizontes, esse dia da aflição, né, ele está falando isso aqui para nós, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Então, não é que nós vamos dar uma de herói e vamos resistir bravamente, não. Mas ele fala, entretanto, é necessário não esquecer da divina companhia do Senhor Jesus. Então, nós vamos passar por esses momentos, eles não vão ser certamente muito fáceis para a gente, não, mas ele diz que a gente pode chorar, quer dizer, chorar não é proibido, mas que a gente tem que lembrar, né, que a gente vai estar com a companhia de Jesus e nós vamos poder sobrepujar esses momentos. Ainda numa outra carta lá, Pedro falava assim, lançai nele, em Deus, né, toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Aqui, nesse momento, ele está falando de um outro sentimento que permeia muito da nossa vida, que é a ansiedade, né? Quem é que nunca teve um momento de ansiedade? Alguns são ansiosos direto, né? São ansiosos diretamente. Outros, mesmo sem ser ansiosos a vida toda, têm os momentos de ansiedade. E ele diz que a gente tem que lembrar sempre que Deus cuida de nós. Então, ele fala aqui também num comentário breve dessa página, né, que é um livro de 2 páginas, ela está no Pão Nosso, ele fala, indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. A gente tem esse problema na vida, decorrendo de nossa atitude inadequada na alegria ou na dor. É bem interessante ele falar isso, porque às vezes a gente acha que a atitude é só na dor, mas ela pode ter sido uma atitude inadequada também na alegria. No momento de alegria, às vezes a gente se portou como não deveria. E isso gerou ansiedade. E ele fala assim, as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil, né? Todos nós temos. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Ele volta a afirmar aqui, olha, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Eu lembro até daquela passagem de Jesus dizendo para a gente, né, não se preocupar com o dia de amanhã, ter a cada dia a sua preocupação, porque os pássaros do céu comem, né, eles não passam fome, e todos nós seremos, de uma forma ou de outra, remediados pela misericórdia divina. Esses 4 textos aqui eu trouxe sobre Pedro, que tem uma extensão menor, e aqui talvez eu não vou trazer todos, mas alguns de Paulo, que ele tem 14 cartas, né? Eu não tive a pretensão de trazer um de cada carta, mas pensei aqui uma meia dúzia de falas bastante importantes de Emmanuel também, né? E de Pedro, uma das mais, de Paulo, agora falando de Paulo, uma das mais importantes falas de Paulo, está lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 13, que é essa bem conhecida nossa. Ele fala assim, ainda que eu falasse línguas, as dos homens e a dos anjos,
Se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, como o símbolo que tine. Isso está nesse texto aqui, chamado Compreensão, no livro Ceifa de Luz. E Emmanuel dá essa dica aqui para a gente. Ele fala assim, olha que legal isso aqui, principalmente para nós que somos espíritas, né? Se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar com os irmãos da Terra, quer dizer, se eu tenho essa possibilidade de falar com o espírito, mas se eu não tiver a compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Muito legal isso daqui. E aí ele vem dizer ainda, se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé. Então, estou cheio de espiritualidade, a ponto de transplantar montanhas, aquilo que Jesus falava, né? Que se tivermos uma fé como um grão de mostarda, que a gente poderia mudar as montanhas de lugar, mas se a gente fizer isso, mas não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. Essa é a tradução do Emmanuel para essa fala do Paulo aqui, né? Que está lá em Coríntios. Eu trouxe uma outra ainda muito interessante em Coríntios, que fala, agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, Paulo vem ressaltar que, mesmo diante da fé e da esperança, o que é mais importante é a caridade. E Emmanuel, nessa página chamada Caridade e Entendimento, vem dizer isso assim, na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura equilíbrio orgânico. Olha que interessante. A gente pensa muito na caridade da forma de dar, né? Mas ele está falando que nós precisamos também. Então, nós também somos demandantes da caridade. Nós precisamos que as pessoas tenham caridade para conosco. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. Então, ele está falando quando a gente vai pontuar para alguém, né? A gente sempre fala muito nos nossos estudos lá no Mensageiro, né, Maria do Sul, a questão do conselho, né? A gente não pode ficar dando muito conselho para as pessoas, a gente tem que ouvir, é muito bom a gente ouvir, mas quem sou eu para dar conselho? Eu não sei nem da minha vida, nem do meu caminho. Aí ele fala aqui, ó, como é que eu vou entender se pedir para outros que se orientem na estrada que é própria. A estrada é do outro, não é minha, a caminhada é dele. Então, como é que eu vou saber melhor por onde ele vai pisar, por onde ele vai passar? Aí ele arremata dizendo assim, o Criador não dá cópias a cada coração, e cada coração obedece a sistema particular de impulso evolutivo, ou seja, cada um tem a sua trajetória, a sua fichinha lá, então não vamos ser nós que vamos dar receita de bolo para resolver o problema de ninguém. Aqui tem um interessante também, quando ele fala das coisas transitórias, né, e das coisas da Terra. Isso está numa lição muito interessante, que alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, eu fiz uma palestra sobre essa lição entre o berço e túmulo, que diz que nós, né, antecedemos ao berço e nós transitamos após o túmulo. E nessa fala de Coríntios, ele aproveita para dizer assim, que as coisas materiais são muito vistas, como o perfume da flor, né? Você vê a flor, mas a flor você visualiza, mas o perfume fica pela eternidade, o perfume você percebe. Então, ele fala muito dos sentimentos. Aí, da mesma forma, ele fala aqui que a cruz que o povo impôs ao Cristo, né, era um instrumento de tortura que todo mundo via, era visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Então, ele vem falando das coisas visíveis e das coisas invisíveis, que são bem mais importantes. Ele fala, então, não te apegues demasiado à carne transitória, porque tudo aqui é transitório, né? Não vai resolver o nosso... Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Eu acho muito legal, porque quem é o usufrutuário, a linguagem muito usada lá no direito, né, Ricardo? É aquele que tem possibilidade de estar usando alguma coisa, uma propriedade, uma casa, alguma coisa que alguém deixou, mas que não é seu. Então, ele diz que entre o berço e o túmulo, nós detemos o usufruto da terra, com o fim de nos aperfeiçoar, mas que não será nossa, né? Não pertence a gente.
Tem mais uma passagem aqui bem legal, vou passar rapidamente, que ele fala que o Paulo fala lá em Gálatas, né? Em Gálatas, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, olha que legal essas observações do Emmanuel. Não nos esqueçamos que os nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para que nos acompanhem. Então, tudo aquilo que a gente está hoje, no dia a dia, de manhã, de tarde, no trabalho, na escola, em casa, ele vai influenciar outras pessoas. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam, assim como dos outros também atuam nas nossas mentes. Por isso que é recomendado que nós nos conectemos, né, a bons espíritos. Todas as tuas palavras gerarão impulso nos que te ouvem, porque às vezes uma palavra sua pode fazer com que uma pessoa tome determinada decisão e às vezes não muito boa, instigada por você, aquela coisa de, né, instigar a pessoa a tomar alguma decisão. Todos os teus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Então, ele quer dizer que nós não estamos desacompanhados, né? Ainda nessa aqui, que é em Gálatas, que é bem interessante, que é um tema muito atual também, ele vem falar da liberdade. O Paulo fala assim: vós foste chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocar-vos a serviço uns dos outros. Então, ele quer dizer que a liberdade é muito legal, é muito boa, mas que a liberdade tem que ser muito bem usada, muito bem dosada. Então, olha o que o Emmanuel fala aqui. Em todos os tempos, isso aqui também muito interessante. A liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra, né? Vamos te libertar dessa coisa. E ele fala assim: em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam a liberdade para o exercício da tirania. Sob o nome da liberdade, querem controlar a sua vida, né? Usam os servos em explosões de revolta e descontentamento. Eu fico me lembrando muito hoje, que é uma coisa que está muito na moda aqui no Brasil, no mundo, que é a liberdade de expressão, né? Todo mundo tem liberdade de expressão, vai lá para a rede social, fala qualquer bobagem, ofende, xinga, e não é bem assim, né? Não é assim que é ser usada a liberdade. Liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de agressão é outra, liberdade de cometer crimes não existe, né? E aí ele vem concluir assim: o homem gozará sempre de liberdade condicional. Olha que interessante. E dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bem ou mau uso de semelhantes faculdades nas relações humanas, nas relações comuns, desculpa. Então, não é tão usar assim a bel prazer da forma que a gente quiser, não. A liberdade não. E aqui tem uma parte muito interessante, que eu não trouxe os livros, nem as falas de Emmanuel, porque olha só quantos livros ele falou sobre isso aqui. Tem aqui no Evangelho de Emmanuel seis textos que ele fala sobre esse tema aqui, que é muito interessante. Então, eu trouxe a íntegra lá do versículo da carta de Paulo, está lá em Efésios 4:20 a 4:24, ele fala: vós, porém, não aprendeste assim a Cristo, quer dizer, aprendeste com Cristo, se realmente ouviste como é a verdade em Jesus, nele foste ensinado. Olha que legal, removeu o vosso modo de vida anterior, o homem velho, né, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e renová-vos para a transformação espiritual da vossa mente e revertiu do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Isso é muito interessante, porque esse homem velho e homem novo, em todos esses textos, ele fala basicamente sobre o aspecto espiritual, sobre aquele aspecto de construir a nossa mente, né? De constante renovação. Esse é um homem novo, é aquilo que o próprio Paulo fez, se tornou uma pessoa nova, totalmente modificada pelo cristianismo. Ainda aqui, um outro texto de Efésios, ele diz: outrora eres treva, mas agora sois luz do Senhor, como andai como filhos da luz. Ele vem dizer, eu não vou passar isso aqui rapidamente, eu ainda quero colocar uma musiquinha aqui no final para concluir, mas vou pegar alguma coisa aqui mais importante, que é isso aqui, ó, quando ele vem falar dos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Aí o Emmanuel tem um texto muito legal, que ele fala assim: o mais e os discípulos. Então, olha o texto do Emmanuel, ele fala assim:
O discípulo aplicado assevera, aquele que leva tudo a sério, né? De mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Então, eu reconheço as minhas fraquezas, mas Jesus vai me ajudar. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Esse é o discípulo aplicado. Aí, por outro lado, tem aquele que eles chamam aprendiz preguiçoso, né? Mas mano chama a gente sempre de aprendiz do Evangelho. Então, o preguiçoso fala assim: ó, não descreio da bondade de Jesus, mas usou o mesmo termo, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Então, se usa da mesma expressão, um para valorizar o lado positivo e o outro para valorizar o negativo. Aí ele fala que o primeiro, né, esse que é aplicado, galga a montanha da decisão, e o segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Né? Então, bem interessante isso daqui. Vamos levar aqui rapidinho, não vou trazer todos, não, porque eu quero colocar minha música e não quero atrapalhar muito a noite de todos. Essa aqui de ânimo forte é muito interessante, porque ele vem dizer que nós precisamos prosseguir, porque Deus não nos deu espírito de medo, deu um espírito de força, de amor e de sobriedade. Então, ele diz que não faltam recursos, né, para a gente prosseguir em frente, para a gente se reerguer, aprimorar, se elevar. E aí ele faz essa pergunta: como poderá o artista ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Olha essa comparação que linda. Ele fala: nesse caso, temos em Jesus o artista, que quer ouvir a melodia. E em nós, outros encarnados instrumentos para que a eterna melodia do bem do mundo. Então, se nós não formos bons instrumentos, essa melodia do bem não vai prosperar no mundo. Ainda no finalzinho de Paulo, lá, quando ele já escreve a Timóteo, que é um dos seus colaboradores, ele vem dizer isso aqui: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E o Emmanuel diz: nas lides da evolução há combates e bom combate. Olha que interessante isso aqui. No combate, que é um combate físico, que é aquele que Paulo fez quando combatia os cristãos no início da carreira e perseguiram com combate físico, ele fala: visamos aos inimigos externos, brandimos armas, saboreamos a derrota do nosso adversário, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Aí ele fala agora: no bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Então, é muito interessante isso aqui, porque o Paulo passou nessas duas fases. Ele passou pelo combate, combatendo os cristãos, e depois pelo bom combate, quando ele se modificou, né? Vamos chegar aqui no finalzinho, só trazer uma parte aqui, que é do amor, que é a última carta que eu trouxe de Efésios, onde ele fala assim: todo discípulo do Evangelho, né, quando ele fala assim, mas lá na carta do Paulo diz: mas sobre tudo isso revestimos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E amando nessa página chamada Com Amor, ele fala assim: ó, todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades. Olha que bonita essa figura aqui, são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que nos entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então, todas essas qualidades aqui são importantes, são fios preciosos, né? Mas não vai resolver dessa forma aqui. Aí nós só temos mais uma transparência aqui que eu vou trazer para vocês, que foi a única que eu não copiei. Essa daqui eu mesmo escrevi, e foi a síntese disso tudo aqui, né? Eu disse o seguinte: todo discípulo do Evangelho precisará coragem. Não, desculpa, isso daqui é dele. Eu trouxe uma fala minha aqui, que é essa daqui, olha. O olhar de Jesus sobre nós é um olhar de puro amor ágape. Aquele amor que nós dissemos no início, né? Que Jesus tem esse olhar daquele amor incondicional.
E para corresponder, né, todo amor tem que ser correspondido. Então, para nós correspondermos a esse olhar de Jesus, a esse amor dele, nós precisamos também estender o nosso olhar à nossa volta, né? Todos os nossos irmãos, os nossos próximos, amando também de maneira incondicional, amando através desse amor ágape, né? E eu vou pedir agora licença a vocês para colocar uma musiquinha aqui, para vocês fecharem os olhos, porque eu não sei falar os belos poemas da Dalva, não consigo decorar. Porém, eu trouxe aqui uma poesia, que é uma poesia do Legião Urbana. É uma poesia do Legião Urbana que trata do 1 Coríntios, mas eu não trouxe na voz lá, com todo respeito ao Renato Russo, mas eu trouxe aqui na voz belíssima da Leila Pinheiro, que vai nos brindar com esse encerramento aqui da nossa fala. Deixo para vocês o meu amor, que nós possamos, cada um de nós, levar o nosso amor para onde nós formos. Muito obrigado. Boa noite a todos.